Pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre escola sem partido. E o motivo é que o Tadeuzão estava falando comigo mais uma vez sobre o assunto doutrinação na escola. Esse assunto que inclusive vai e volta todo o tempo. Mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês que não existe a mínima possibilidade de haver uma escola sem partido. Até porque a escola sem partido é simplesmente uma forma de tirar dos professores a possibilidade deles ensinarem aquilo que eles acreditam e dar para um poder superior, como por exemplo para o administrador público, o poder de decidir aquilo que o professor vai falar. Eu digo isso porque a abordagem de todas as matérias tem um viés político. Vamos pensar, por exemplo, história. Vocês já pararam para pensar que mais de 1000 livros ao redor do mundo contam histórias de eventos como Segunda Guerra? No Brasil, vários livros contam diferentes histórias a respeito do governo militar. E hoje, milhares de livros ao redor do mundo contam diferentes histórias a respeito da invasão do Iraque. Se a gente for pegar um livro de pessoas mais radicais, elas vão dizer, por exemplo, que não acreditam no Holocausto. Existem historiadores que defendem que os judeus inventaram essa história de holocausto simplesmente para eles terem indenizações no pós-guerra. Outras pessoas já defendem que existiu o holocausto. Quem vai decidir qual história vai ser contada na escola, né? Se a gente continuar pensando um pouco, o governo militar ele é muito controverso. Hoje tem várias pessoas falando por aí que não houveram inclusive torturas, mesmo com tantas fotos de torturas. Mas se você procurar livro, você vai achar livro de historiadores que contam que o governo militar foi maravilhoso. Assim como você vai encontrar livros de historiadores que inclusive entrevistaram essas pessoas que foram torturadas. Qual livro que vai ser escolhido? Se uma pessoa tem um viés mais voltado à extrema-direita, é perigoso ela, como político, decidir que o professor use um livro que fala que a ditadura militar não existiu e que não houveram torturas e comecem a ensinar às crianças que não houve ditadura militar, que não houve tortura. Tanto é que me parece que nas escolas militares é assim, né? As crianças aprendem que não houve ditadura militar. Se você dá para um político o poder de escolher qual história que o professor vai contar, você vai tirar do professor a capacidade de buscar aquilo que ele acredita e passar na sala de aula e vai entregar para um político. Então isso não é uma forma de escola sem partido, isso é a escola com partido do administrador público, uma escola que tira do professor a capacidade de falar aquilo que ele pensa. Mas vamos mais além, não vamos falar só desses eventos não, e não vamos ficar só com a história também, vamos pensar no caso da invasão do Iraque. Se você comprar um livro de editoras americanas, eles vão falar que o Iraque foi invadido porque existiam armas químicas no Iraque e que o governo dos Estados Unidos realmente queriam evitar terrorismo. Mas acontece que muitos historiadores contam que o que aconteceu no Iraque foi simplesmente um pretexto para que os Estados Unidos, em especial a família Bush, conseguisse recuperar investimentos em petróleo naquela terra. Até hoje ninguém encontrou armas químicas no Iraque, não. E o Saddam Hussein, que era o governante eleito daquela época, ele foi assassinado pelos Estados Unidos num tribunal de exceção. Qual livro que você vai utilizar na sala de aula? Você vai dar para o governante o direito de escolher qual livro? Você já parou para pensar se nunca nossas crianças souberem da verdade a respeito do Iraque? Mas não vamos ficar só na história. É muito fácil falar de história porque são eventos bem contraditórios. Vamos para a geografia. Vocês já pararam para pensar que é na geografia que se começa a falar em economia? Hoje a gente tem uma discussão gigantesca sobre liberalismo e protecionismo, a economia de direita e a economia de esquerda. Se você proíbe a economia de esquerda ser pregada nas aulas de geografia, automaticamente você está impondo a de direita. Você não está fazendo uma escola sem partido, você está criando uma escola de partido de doutrinação de direita. Se você tira do professor a condição de decidir que ele vai falar, por exemplo, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir não por um fenômeno econômico, mas porque os Estados Unidos fez pressão durante muito tempo para que eles não pudessem produzir alimento e que eles tivessem sempre que focar na produção de armas, automaticamente você vai colocar na cabeça dos alunos que a União Soviética faliu por causa do programa econômico
Será que faz sentido? E se você falar que a divisão territorial que a gente tem no mundo hoje acontece porque pacificamente tudo foi decidido, você não vai deixar eles entenderem, por exemplo, o motivo pelo qual a gente está sofrendo essa agressão dos Estados Unidos hoje. Porque os países de terceiro mundo ficaram definidos após a Segunda Guerra Mundial que eles não estariam definidos, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, os países de primeiro mundo decidiram que ninguém poderia tocar entre eles, mas nós, do terceiro mundo, estamos abertos à exploração. Se você tem uma doutrinação de direita, você nunca vai deixar os alunos saberem dessa verdade. Se você deixar a verdade por conta do professor, você corre o risco do professor ensinar para os alunos que nós somos brasileiros e não americanos, nascidos lá nos Estados Unidos. Mas a coisa não fica só nisso não. Geografia e história são assuntos muito complexos, né? Porque realmente eles são fundamentados em ideologias, crenças, né? Se você pensa que determinado fenômeno gerou determinado resultado. Mas se a gente fala de física e química, vocês já pararam para pensar que a física transformadora, por exemplo, o aluno de segundo grau vai para uma sala de aula e lá ele aprende os fenômenos elétricos para aplicar na vida real. Ele vai aprender como é que funciona um chuveiro elétrico, ele vai aprender como é que ele faz uma instalação na casa dele, ele vai aprender a calcular o gasto da conta de luz. Isso é uma física transformadora que a direita vai considerar doutrinação. Então, a partir do momento que eles proibirem a utilização da realidade social da pessoa para definir o que a pessoa vai aprender e impuserem que a física tem que ser ensinada, por exemplo, só para as pessoas passarem no vestibular, automaticamente eles estão conteudicizando o ensino, que é uma política de direita. Preparar o ser humano não para a vida, mas para servir as grandes empresas. O que eu quero dizer nesse vídeo, gente, é que não existe a mínima possibilidade de você, digamos que, bloquear a capacidade de um professor escolher o que ele vai ensinar. Porque se você tira do professor a condição de decidir o que ele vai ensinar e como ele vai ensinar, automaticamente você está puxando para você essa obrigação. Aí eu pergunto, sinceramente, será que vale a pena nós tirarmos dos professores que estudaram as matérias o direito de decidir o que ensinar e como ensinar para entregar para um Temer? Para entregar para um MBL? Para um Alexandre Frota? Não existe a possibilidade de ensinar qualquer matéria no ensino médio, no ensino fundamental, num bate-papo, sem ter conteúdo ideológico. Não existe a possibilidade de se ensinar nada sem ter um viés do modo como você acredita. Se você é liberal, você vai dar um tempero liberal. Se você não é liberal, você não vai dar aquele tempero liberal. Se você é colonialista, você vai dar um tempero Temer. Se você é nacionalista, se você não é colonialista, você não vai dar um tempero Temer, você vai dar um tempero mais Lula. Então, é uma gravação para o amigo Tadeuzão, que mais uma vez participou aí. Pense nisso e, sinceramente, apresenta uma solução que torne possível ensinar qualquer coisa nesse mundo sem dar uma pitada de ideologia. E fala comigo, sinceramente, quem, além do professor, tem mais condição de decidir o que vai ser ensinado e como vai ser ensinado na sala de aula. Obrigadão, Tadeuzão, e até mais.